Capítulo 8 O Nobel da Paz. Em apenas um ano, 1963, Martin Luther King viajou 500 mil quilômetros, fez 350 conferências e trabalhou pelo menos 20 horas por dia. Mas as manifestações em Birmingham e a passeata de Washington não haviam resolvido todos os problemas mais urgentes dos negros do sul dos Estados Unidos. King queria que a SCLC se dedicasse seriamente ao registro de eleitores. Seu programa de treinamento em Dorchester, Geórgia, havia formado e devolvido às suas respectivas comunidades mais de 600 líderes pacifistas, e o reverendo estava pronto para montar uma campanha que chamasse a atenção sobre o problema. Mas outros acontecimentos interferiram em seus planos. Distúrbios em St. Augustine, na Flórida, exigiram a presença de King na cidade, e tumultos no Harlem, em Nova York, chamaram a atenção do país para os problemas dos guetos negros do norte. Em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Contudo, em seu próprio país, seu telefone estava grampeado. O diretor do FBI chamava-o de mentiroso e movia uma campanha de difamação contra ele. A equipe da SCLC já sabia, havia algum tempo, que existiam aparelhos de escuta instalados nos telefones de King e da SCLC, que o FBI também costumava esconder microfones nos quartos de hotel que os líderes do movimento negro ocupavam. King e seus assessores encaravam esses fatos com bom humor. Abernathy, por exemplo, costumava localizar muitos desses microfones e falar para eles. Nas reuniões de planejamento importantes, os membros da SCLC se referiam uns aos outros e a seus projetos usando o nome em código, entre os quais muitas vezes usavam o nome do próprio diretor do FBI. Foi esse bom humor que permitiu a King e seus companheiros seguirem em frente. Eles gostavam de contar histórias e fazer brincadeiras entre si. Martin costumava brincar com Abernathy, dizendo que ele orava de olhos abertos nas passeatas perigosas. E todos brincavam com suas respectivas experiências, na cadeia, comparando menis, instalações e carcereiros. Além disso, adoravam música e sempre cantavam quando se reuniam. A Lei dos Direitos Civis, que garantia a integração das escolas e locais públicos, foi assinada em 1964. King, então, achou que chegara a hora de falar da necessidade de uma lei sobre o voto. Procurando o lugar adequado para iniciar mais uma campanha, encontrou Selma, no Alabama. Essa cidadezinha, a 100 quilômetros de Montgomery, berço de Touro Connor, um dos conselhos de cidadãos brancos, pareceu-lhe ideal. A SNCC esteve trabalhando ali durante 2 anos e, há um ano, a SCLC tinha uma equipe na cidade. O chefe de polícia era um problema em termos de publicidade, porque, sendo extremamente profissional, jamais se deixaria fotografar maltratando infratores. Mas o registro dos eleitores era uma questão do condado e o xerife local era um racista indisciplinado. King achava que o xerife Clark iria competir com Touro Connor em termos de imagem nas telas da televisão. Além disso, o governador do estado, George Wallace, acabara de ser eleito com uma plataforma segregacionista, prometendo ao povo do Alabama que iria ficar pessoalmente diante das portas das escolas para impedir que qualquer estudante negro entrasse num colégio branco. King tinha certeza de que também poderia contar com a polícia de Wallace para montar um drama racista. Quem somos nós? Somos descendentes de escravos. Somos a prole de homens e mulheres dignos que foram arrancados de seus lares
e acorrentados em navios como animais. Somos os herdeiros de um grande e explorado continente conhecido como África. Somos os herdeiros de um passado de humilhação, fogo e assassinato. Eu, pessoalmente, não me envergonho desse passado. Envergonho-me, sim, daqueles que se tornaram desumanos a ponto de torturar-nos desse modo. Martin Luther King Jr. A cidade de Selma mantinha os negros afastados das urnas de um modo tipicamente sulista. Os papéis a serem preenchidos eram longos e o eleitor, em potencial, podia ser desqualificado pelo menor erro. A falta de um ponto num i, por exemplo, era suficiente para invalidar uma inscrição. King marcou sua primeira manifestação para um dia de inscrição de eleitores. O chefe de polícia dispersou os manifestantes com muita gentileza, explicando que, de outro modo, seria obrigado a prendê-los por fazerem uma passeata sem autorização. E o xerife Clark, para espanto de King, comportou-se tão bem que o reverendo chegou a pensar que havia escolhido a cidade errada. Mas logo depois recebeu a notícia de que Clark ficara furioso com a manifestação e declarara que iria permitir que isso acontecesse de novo. No dia seguinte, enviou 50 pessoas para o edifício do tribunal da cidade e todos foram atirados na cadeia. Os negros continuaram fazendo manifestações e até obtiveram da Justiça Federal uma ordem para protegê-los. Clark e os encarregados do registro eleitoral receberam instruções de não interferir no processo ordeiro de inscrição dos eleitores. Como o número de candidatos negros ao registro aumentou, as autoridades municipais ficaram preocupadas e chamaram tropas estaduais. King respondeu com uma passeata gigantesca. Ele, Albernaz e 250 manifestantes foram presos por fazer passeata sem permissão. King continuou a liderar a campanha de sua cela na cadeia. Disse a Audrey Young, da SCLC, que mais tarde seria prefeito de Atlanta, para entrar em contato com Washington e tentar conseguir a vinda de uma delegação do Congresso ou de assessores da presidência para Selma. E avisou que, enquanto isso, sua equipe local deveria continuar organizando demonstrações. No início de fevereiro de 1965, havia 5.000 negros na cadeia. Era um número maior que o total de eleitores negros da cidade, observou King numa carta aberta. Uma delegação do Congresso finalmente chegou a Selma e tirou King da prisão, sob fiança. Então o reverendo foi a Washington para conversar com o presidente Lyndon Johnson. Na ausência de King, as demonstrações diminuíram um pouco, mas nesse momento o xerife Clark cometeu mais uma atrocidade contra os manifestantes. Atacou os estudantes com choques elétricos. O resultado foi uma passeata com mais de 2.000 participantes, a maior demonstração de protesto que a cidade de Selma já vira. E Clark mostrou-se tão inábil que bateu num dos assessores de King diante das câmeras de televisão. A partir daí, King começou a levar a campanha para os condados vizinhos, onde encontrou situações que o deixaram chocado. Descobriu, por exemplo, famílias de negros que nunca haviam visto dinheiro norte-americano. Eram pagos com vales, que só podiam ser descontados nos armazéns de propriedade dos fazendeiros para quem trabalhavam. Em Perry, onde Martin e Coretta haviam se casado, uma manifestação noturna foi atacada por tropas estaduais. Nesse ataque, um jovem negro, Jimmy Lee Jackson, acabou sendo baleado no estômago, enquanto tentava proteger sua mãe e seu avô. O rapaz morreu alguns dias depois. King, juntamente com os outros participantes da demonstração, acompanhou o cortejo fúnebre até Marion, onde o reverendo falou emocionado. Culpou pela morte de Jackson todos os xerifes criminosos, todos os políticos racistas, todos os pastores brancos indiferentes,
todos os negros passivos que ficam à margem da luta pela justiça. A atitude seguinte de King foi preparar uma marcha de protesto para enfrentar o governador George Wallace, que imediatamente proibiu a passeata. O reverendo foi chamado a Washington para uma entrevista com o presidente Johnson, que lhe pediu que adiasse a manifestação. Mas na manhã do dia 7 de março, Ozzie Williams telefonou para King, de Selma, pedindo permissão para começar a marcha até Montgomery, com as 500 pessoas que já haviam se apresentado. King concordou. Estava certo de que os manifestantes seriam presos na estrada que saía de Selma e de que poderia juntar-se a eles mais tarde na prisão. Os 525 participantes da caminhada não foram presos na estrada. Em vez disso, tropas estaduais e do xerife Clark, armadas de chicotes e tubos de borracha cobertos de arame farpado, os atacaram com violência. Metade dos 140 feridos teve que ser hospitalizada. Em Selma, Clark e seus homens andaram pelo setor negro da cidade espalhando horror. Entre outras atrocidades, jogaram uma criança negra por um dos vitrais da primeira igreja batista. King ficou estarrecido, assim como o resto do país. Passeatas de solidariedade foram feitas em cidades tão diversas quanto Detroit, Michigan e Union, em Nova Jersey. E o reverendo lançou então um apelo a todos os religiosos dos Estados Unidos para que se juntassem à marcha para Montgomery. Do dia para a noite, apareceram em Selma 400 líderes religiosos, padres, rabinos, freiras, pastores, seminaristas. King havia pedido a um juiz federal que anulasse a proibição contra a caminhada feita por Wallace. Em resposta, o juiz proibiu a marcha, sem sequer conceder uma audiência ao reverendo, mas King e os religiosos desafiaram a ordem judicial e começaram a caminhar. Na estrada, deram de encontro com as tropas estaduais. Os líderes da passeata perguntaram então se podiam orar. Os policiais concordaram e, depois das orações, recuaram e deixaram o caminho livre para que os manifestantes seguissem adiante. Temendo que aquilo fosse uma armadilha, King levou os caminhantes de volta para Selma, uma atitude cuja cautela irritou os membros da SNCC, que por isso se retiraram da campanha. Enquanto King aguardava uma resposta a um segundo pedido de audiência com o juiz federal para falar sobre a marcha, 3 dos religiosos visitantes foram atacados. James Reeby, um pastor branco de Boston, morreu 2 dias depois. Revoltado com o assassinato de Reeby, o presidente Johnson foi pessoalmente ao Congresso para introduzir uma nova legislação eleitoral. O seu discurso foi transmitido ao vivo pela televisão. O juiz federal decidiu permitir a marcha de Selma a Montgomery. No dia 21 de março, King e Albernace, com Ralph Bunche, das Nações Unidas, de um lado o rabino Abraham Heschel, do Seminário Teológico Judaico, de outro, partiram de Selma liderando milhares de pessoas. Em Montgomery, 3 dias depois, receberam a adesão de mais de 25.000 pessoas e seguiram em uma marcha triunfal até as portas da Assembleia Legislativa do estado do Alabama, situado bem em frente à Igreja Batista da Avenida Dexter. King fez o último discurso do dia. Encontro-me hoje aqui, diante de vocês, certo de que a segregação está em seu leito de morte e de que a única coisa incerta em relação a isso é o quanto Wallace e os segregacionistas querem fazer custar o funeral. Viemos humildemente dizer aos homens que governam o nosso país que a questão dos direitos civis não é uma questão passageira, local, de menor importância, que pode ser posta de lado por guardiões reacionários do status quo. É uma questão moral, eterna, que pode determinar o destino de nosso país em nossa luta ideológica com o comunismo. Já é tarde. O relógio do destino está batendo. Temos de agir agora, antes que seja tarde demais.
Martin Luther King Jr. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e aproveite para compartilhar com outras pessoas.